Muito bem, olá meus queridos, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de compensação. O que acontece? Nós vimos no vídeo anterior que quando nós falamos de compensação, ela é sempre cabível desde que na presença daqueles 4 requisitos estabelecidos na lei, lembrando que nós podemos afastar o vencimento e a fungibilidade por mútuo acordo. Uma vez que nós estamos diante dessa situação, nós vamos afirmar que toda vez que eu estiver na presença dos 4 requisitos, eu sempre posso compensar. Mas aí, o legislador, ele estabeleceu algumas ressalvas em relação a essa regra. E aí ele quis primeiro mostrar para nós o seguinte, que existem algumas obrigações que não são compensáveis. E aí vamos entender isso. Quando ele fala que as obrigações não são compensáveis, ele vai estabelecer as razões pelas quais elas não se compensam. Vou pegar um primeiro exemplo para a gente entender o raciocínio do legislador antes da gente verificar os casos no código. Vamos dizer, por exemplo, que a Maria seja credora do João numa dívida em que o João deve a ela a quantia de R$2.000. Numa determinada ocasião, a Maria pegou um dinheiro emprestado com o João, então hoje a Maria deve ao João a quantia de R$300. Pronto. O que nós observamos aqui? Que as obrigações são recíprocas, que eu tenho fungibilidade, eu tenho liquidez e eu vou considerar que as 2 dívidas já sejam exigíveis e, portanto, haja vencimento. Então, nós estamos na presença dos 4 requisitos. O que nós falamos, então? Presentes os requisitos, sempre posso compensar. Mas quando nós vamos observar mais atentamente essas obrigações, nós identificamos o seguinte, que o João é pai da Maria e que essa dívida 1 aqui, ela corresponde a alimentos que todo mês o João paga para Maria. Opa! O que a gente observa aqui? Eu ainda tenho a presença dos 4 requisitos? Tenho. Mas a dívida 1 corresponde a alimentos e alimentos visam garantir subsistência. O que quer dizer que eles são um direito indisponível e direitos indisponíveis não podem ser objeto de negócio jurídico. E a compensação convencional nada mais é que um negócio jurídico. Isso quer dizer que a lei aqui não permite essa compensação. Se ela acontecer, ela vai ser nula de pleno direito, porque ela estaria comprometendo a subsistência da Maria. Então, o Código Civil, ele identificou que existem algumas situações em que nós não poderemos fazer a compensação por questões diversas. E aí vamos identificar quais são as obrigações que não seriam compensáveis. E nós vamos lá para o artigo 373. Olha o que o legislador fala. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto. Vamos primeiro só identificar um aspecto desse caput. Olha o que ele está dizendo para a gente. A diferença de causa nas dívidas. O que é a diferença de causa? É a diferença de origem nas dívidas. Então, o legislador está dizendo o seguinte, ter origens distintas não impede a compensação. Por exemplo, vamos tirar os alimentos aqui, né? Não tem mais relação de parentesco entre os nossos sujeitos. Vamos dizer que o João se tornou devedor da Maria de R$2.000 em razão de um empréstimo de dinheiro. Então, eu tenho aqui que essa obrigação de natureza contratual, ela decorre do mútuo, que é o empréstimo. Mas essa obrigação que a Maria assumiu aqui frente ao João, vamos dizer que ela decorre da prática de um ato ilícito que a Maria cometeu e por conta desse ato ilícito gerou a condenação pelo dever de indenizar. Notem, uma obrigação surgiu da relação contratual, a outra decorre do ato ilícito praticado. Quer dizer, então, que as origens são distintas, mas apesar das origens ser distintas, as causas serem distintas, eu posso ter compensação. Então, diferença de causa não impede a compensação. O que irá impedir a compensação? As disposições do artigo 373. Então, vamos lá identificar quais são essas causas. Inciso 1. Se provier de esbulho, furto ou roubo. Então, vamos lá.
Vou começar de trás para frente. O furto e o roubo, vocês já sabem, né? Viram já lá no direito penal. A gente sabe que o furto é o subtrair coisa alheia móvel e que o roubo é mediante violência. Bom, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui em mãos um bem que foi ou furtado ou roubado, tanto faz. Quer dizer que eu tenho posse desse bem, posse direta, ele está comigo. A posse direta decorre do fato da coisa estar com você. O bem está comigo, então eu tenho posse dele, posse direta. Mas apesar de eu ter posse, ele não é meu. E jamais eu vou ter propriedade dele, porque a posse ilícita, que é o caso que resultou de um crime, né, de um tipo penal, que seja o furto ou roubo, a posse ilícita não enseja propriedade. Isso quer dizer o quê? Se ele não é meu, jamais vai se tornar meu, eu não posso colocar no negócio jurídico. Eu não posso vender, não posso emprestar, não posso alugar, nada disso. Se eu não posso colocar no negócio jurídico, e porventura eu coloquei, muito menos eu vou poder compensar. Falar, então vamos deixá-las por elas. Não posso, porque isso aqui resultou de uma ilicitude, ok? Mesmo raciocínio com o esbulho. O esbulho é um instituto de direito civil que vocês vão estudar em direitos reais daqui 2 semestres, e o esbulho ele corresponde à posse ilícita do bem imóvel. Ele não pode ser chamado de furto ou de roubo porque o bem é imóvel, então ele passou a ser chamado de esbulho. Então, quando você tem uma coisa esbulhada, quer dizer que você tem posse dele, você está com o bem, mas de maneira ilícita. Por exemplo, e sem estar afeta, né, a nenhuma questão de ordem política. O João tá lá na fazenda dele. Vem lá algum movimento sem terra, um grupo de pessoas, um movimento qualquer invade a propriedade do João. Se eles invadiram, eles estão na propriedade, então eles têm posse da coisa, posse direta, eles estão lá na propriedade. Só que essa posse, ela é ilícita. Por quê? Porque ela resultou de uma ilicitude, que é a invasão, o ato de violência. Isso quer dizer que jamais essa posse virará propriedade. Jamais eles se tornarão donos, jamais eles terão uma declaração judicial favorável, jamais eles terão direito ao uso capião, porque eles não têm posse lícita. Qual é a consequência? Mesmo raciocínio. Se aquela fazenda não é deles, eles não podem negociá-la. Se eles não podem negociar com essa fazenda, eles não podem usá-la para compensar eventualmente alguma dívida, ok? Bom, o inciso 2 vem e fala assim: se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Alimentos, já vimos por quê, né? Correspondem a um direito indisponível. Resta a gente compreender o comodato e o depósito. O comodato, nós vimos no início do semestre, o comodato é um empréstimo gratuito de coisa infungível. Então, eu, Ana, durante 1 ano, vou ficar fora do Brasil. Resolvi emprestar o meu imóvel para o meu amigo João. Ele vai morar lá na minha casa durante 1 ano. Quer dizer que o João tem posse. E olha o detalhe, posse direta, ele está com a coisa. Posse lícita, diferente do inciso anterior, mas ainda que a posse seja lícita, qual é o raciocínio do legislador? E por isso que ele quis ressalvar. Porque ainda que a posse seja lícita, o imóvel não é do João. Se o imóvel não é do João, ele não pode vender, não pode alugar, não pode repassar. Se ele não pode colocar esse imóvel em negócio jurídico, não pode compensar a dívida dele. Falar, não, então vamos fazer o seguinte, vamos compensar essa dívida nesse apartamento. Ele não poderia fazer isso. Segunda ressalva, terceiro tipo que a lei fala é o depósito. O que é o depósito? O depósito, ele acontece, existe o contrato de depósito, que nada tem a ver com pagamento em consignação, hein? O contrato de depósito, ele acontece quando você deixa a coisa com outra pessoa para que ela zele para você. Então, aquele favorzinho, meu vizinho, vou deixar meus cachorros com você, tem uma viagem no final de semana, segunda-feira eu pego. Isso é contrato de depósito, ainda que os sujeitos não saibam. Isso enseja deveres de ordem civil, enseja a possibilidade de pleitear pagamento pela prestação de serviço. Então, contrato de depósito é isso. Bom, vamos pensar o seguinte, o João, vizinho da Maria, tá tendo a casa dele reformada. Virou para Maria e falou assim, Maria, você sabe que eu tenho um carro, mas durante a semana eu ando com a minha moto. Meu carro não vai poder ficar na garagem porque eles vão reformar minha garagem. Aqui na sua casa tem espaço suficiente. Posso deixar meu carro com você essa semana? Se a Maria disser sim, eles firmaram um contrato de depósito. Quer dizer que a partir daquele momento a Maria tem
posse do carro, posse lícita, porque resultou de um contrato, mas em que pese a posse ser lícita, o carro não é dela. Ela não tem propriedade. Se ela não tem propriedade, não pode entregar o carro. Se ela não pode entregar o carro em negócio jurídico, emprestar, alugar e daí para frente vender, ela também não pode compensar. É a lei dizendo, aquilo que é só posse não gera propriedade. Se não gera propriedade, não pode ser colocado em negócio jurídico. Se não pode ser colocado em negócio jurídico, não pode ser usado para compensar dívidas. Bom, mas aí vamos lá. Vem o terceiro inciso que fala o seguinte: se uma for de coisa não suscetível de penhora. O que é a coisa não suscetível de penhora? É a coisa impenhorável, né? Então vamos lá. Que não está disponível. E aí vamos entender isso. Vamos pensar o seguinte: o João, vou mudar aqui. O João, ele tem lá uma empresa X e ele é credor da Maria. O João, ele tem uma empresa onde a Maria é funcionária dele. Então, a Maria é credora do João do valor de R$5.000. Vamos considerar que isso aqui seja o salário da Maria. Maria é funcionária dele e ganha todo mês R$5.000. Quer dizer que aquilo ali é uma coisa não suscetível de penhora. Bom, em razão de uma certa ocasião em que a Maria passou uma dificuldade financeira, ela pegou R$1.000 emprestado com o João. Não estou falando de vale que lá na via trabalhista corresponde ao adiantamento do salário. Não é isso. Ela fez um empréstimo com o João. O João, então, se tornou credor da Maria numa dívida que corresponde ao valor de R$1.000. Bom, o que a gente pensa? Na data de vencimento desse empréstimo, o João parou e pensou o seguinte: eu tenho reciprocidade de obrigações, eu tenho fungibilidade, eu tenho liquidez, estão exigíveis, então eu tenho vencimento. Vou abater esses R$1.000 nesses 5.000. A lei vem e fala: não, João, peraí. Se uma das coisas não for suscetível de penhora, se ela for impenhorável, ela só pode ser colocada no negócio jurídico por ato de vontade, por uma voluntariedade do seu titular. É o caso do bem de família. O bem de família é impenhorável. Para ele entrar no negócio jurídico, tem que ter a opção do seu titular. Eu quero vender meu bem de família. Eu quero dar o meu bem de família em garantia. Então, tem que ter a voluntariedade. Se ela não existir, você não pode colocar este bem em negócio jurídico. Se você não pode colocar em negócio jurídico, não pode compensar dívidas. Ok? Isso, então, nos leva ao seguinte raciocínio. Toda vez que eu estiver na presença daqueles 4 requisitos, eu sempre posso compensar. Eu só não irei compensar nas hipóteses do artigo 373, em que as dívidas não admitem compensação. Bom, aí vamos lá. Visto isso, vamos pensar aqui numa situação específica para a gente entender uma disposição do código. Eu tenho aqui o João e a Maria, que firmaram um contrato. Eles estão, vamos dizer que eles estejam em fase de elaboração do contrato. O objeto, a coisa X, não importa aqui o que seja. Eles estão em fase de elaboração do contrato. Aí, a Maria pensa assim: nossa, o João tem muitas negociações lá com o Carlos, que é um terceiro essa relação. O Carlos é meu desafeto, eu não quero correr risco de negócio jurídico com o Carlos. O que a Maria pode fazer? Ela pode vir aqui e propor ao João o seguinte: aquele mesmo raciocínio que nós temos. Ela pode evitar negociações no contrato dela, da mesma forma que ela evita outros institutos. Como é que ela pode fazer isso? Uma cláusula proibitiva. Ela pode entrar em mútuo acordo com o João e falar: João, vamos inserir uma cláusula neste contrato que afaste a compensação? Se ela
e o João acordarem, ou seja, se existir mútuo acordo, eles podem afastar do negócio jurídico deles a compensação. Não só a compensação, né? Eles podem afastar a cessão de crédito, assunção da dívida, pagamento por terceiro não interessado, novação, compensação, dação, todo instituto que seja negocial. Então, a primeira hipótese da Maria é, por mútuo acordo, através de uma cláusula proibitiva, afastar a compensação. Mas a Maria nunca propôs isso ao João, nunca nem imaginou. Foi feito o contrato, ficou dessa maneira. Algum tempo depois, a Maria viu que o João tá lá contratando com o Carlos e falou assim, negociando, né, outras negociações. Aí ela virou e falou assim, João, eu queria colocar uma cláusula proibitiva nesse contrato, a gente fazer um adendo e pôr uma cláusula proibitiva. O João virou e falou, Maria, não aceito isso não concordo com isso, eu não quero restrição na minha liberdade de contratar. Então não tem mútuo acordo, não tem cláusula proibitiva. Pensando nisso, o legislador vem e fala assim, será que existe alguma forma da Maria, sozinha, afastar deste contrato a compensação? E aí vamos lá. Num primeiro momento a gente fala, claro que não, porque tem que ser tudo bilateral. Só que olha o que é o raciocínio do legislador. A compensação, quando a gente pensa na compensação convencional, ela é um direito. E ela é um direito inserido no negócio jurídico. E como todo e qualquer direito inserido em negócio jurídico, ela pode ser afastada pela manifestação de uma vontade, porque ela é um direito disponível. Como é que eu posso dispor, e me perdoe a redundância, dos meus direitos disponíveis? Através da renúncia. O que eu estou afirmando para vocês? Que a Maria pode ir lá no cartório e declarar, eu quero renunciar ao meu direito de compensar num contrato. Se ela fizer isso, e aí uma observação, essa renúncia obrigatoriamente tem que ser prévia. Prévia a quê? A existência de uma obrigação recíproca, porque senão ela seria uma renúncia de má-fé. Se a Maria fizer isso, e o João nunca propôs compensação, tudo bem. Mas se futuramente surgir um negócio aqui em que a Maria se torna credora do João, da coisa Y, e o João disser assim, Maria, vamos compensar? A Maria vai virar para o João e falar, João, eu não posso compensar, eu não tenho mais o direito de compensar, porque previamente à existência dessa dívida, eu renunciei ao meu direito de compensação. É a Maria forçando o outro sujeito a aceitar o afastamento da compensação. A gente pensa, mas professor, isso impede o João de extinguir. Só que impede por um ato unilateral. Não é uma recusa, é uma renúncia. Ainda que ela queira depois fazer a compensação, ela não pode. Então ela abdicou, abriu mão de um direito que é disponível e que, portanto, ela tem esse direito. Isso aí é a previsão que está estabelecida lá no artigo 375. Olha o que ele fala pra gente. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, que é no caso da cláusula proibitiva, ou no caso de renúncia prévia de uma delas, como é essa hipótese. E aí vamos lá. Fora a cláusula proibitiva, fora a renúncia prévia, e aí, claro, né, não estou falando daquelas obrigações não compensáveis do 373, o que nós vamos afirmar? Que eu sempre posso compensar. Mas aí, vamos pensar numa outra situação aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui o seguinte. A Maria deve ao João a quantia de R$3.000 numa dívida que tem aqui um fiador. O João, em razão de um outro negócio jurídico, se tornou devedor da Maria na quantia de R$1.000. Bom, o que a gente observa? Que existem aqui obrigações recíprocas, tem fungibilidade, tem liquidez, e ainda que não haja vencimento, os sujeitos poderiam compensar. Mas vamos considerar que ninguém compensou agora. Ninguém compensou, tá todo mundo quietinho. Deu-se o vencimento. No vencimento, o João veio aqui, foi cobrar da Maria. Eu vou considerar que a Maria não pagou e ninguém propôs a compensação. Se a Maria não pagou, de quem é que o João vai cobrar? Do fiador. Bom, o que o legislador observou? Fiador é obrigado a pagar?
É, porque ele tem obrigatio, ainda que ele não seja detentor do débito, mas ele é obrigado a pagar. Então o legislador pensou assim, o fiador está ali na obrigação porque existe uma relação de confiança entre ele e a Maria. Ele tem o dever de pagar. Depois que ele paga, ele pode cobrar da Maria? Pode, mas talvez ele nunca receba. Aí o legislador falou, não, isso tá bom demais para Maria e muito oneroso para o fiador. Então, o que o legislador resolveu decidir aqui nessa hipótese? Ele criou a exceção. Por que exceção? Qual é a regra? A regra é de que somente pode compensar a dívida quem for sujeito da obrigação recíproca. Quem é sujeito da reciprocidade? O João e a Maria. Mas aí a lei abriu a única exceção, não se esqueçam porque é única. E aí nós vamos lá para o artigo 371. Olha o que ele diz. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. Então ele está dizendo o seguinte, só pode haver compensação por quem é sujeito da reciprocidade nesses valores. Aí vem a exceção. Mas o fiador pode compensar sua dívida. Qual é a dívida do fiador? De R$3.000. Com a de seu credor. Qual é a dívida do credor dele? De R$1.000. Ao afiançado. Quem é o afiançado? A Maria. O que a lei está dizendo aqui? Ela atribui legitimidade ao fiador para fazer aquilo que a Maria não fez, que é exigir a compensação. Claro que tem que estar presentes os 4 requisitos, né? Se, então, o João for cobrar do fiador e o fiador disser, João, eu até vou pagar, mas antes eu quero compensar, o João será obrigado a compensar na presença dos requisitos. Compensou. Nossa, mas ainda assim, professora, o fiador vai ter que pagar. Vai, não quer dizer que ele deixe de pagar, mas pelo menos minimiza o eventual risco de um prejuízo. Ok? Bom, um outro aspecto que eu quero que a gente compreenda é o seguinte. O artigo 372 fala assim pra gente. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam à compensação. E aí vamos entender isso. O que são prazos de favor? Prazos de favor, como o próprio nome está dizendo, eles correspondem a um favor, a uma cortesia. Prazos de favor correspondem a uma prorrogação de prazo que o credor faz para o devedor. Por que eles são chamados de prazos de favor? Porque, na verdade, é isso, é um favor, é uma gentileza, é uma cortesia. Ninguém é obrigado a prorrogar a data de vencimento da dívida para ninguém. Se faz, é por uma cortesia. Isso quer dizer que toda vez que você prorroga o vencimento da dívida, cobrando juros ou não, é um prazo de favor. Bom, mas aí vamos pensar o seguinte. Vou voltar aqui para essas obrigações. Maria deve ao João R$3.000, João deve a Maria R$1.000. Vamos dizer que essa dívida 1 aqui, ela tem a vencimento. O vencimento dela se deu no dia 10, por exemplo, do mês 5. Essa aqui tem vencimento, vamos dizer que no dia 2 do mês 7. Só que eu vou considerar que essa aqui já esteja vencida, tá? Vou considerar que hoje seja o vencimento. Hoje é o dia 2 do 7. Então, essa está vencida. Mas, professora, essa aqui também está vencida. Está. Mas antes do vencimento, naquela dívida 1 ali, a Maria virou pro João e falou, João, prorroga o vencimento para mim, eu não vou conseguir te pagar dia 10 do 5. Negociaram e tal. Fato é que o João colocou essa dívida para vencimento, por exemplo, no dia 10, vou pôr na mesma data, no dia 2, não, vou pôr mais para frente, só para a gente entender isso. Vamos colocar como vencimento o dia 5 do 7. Então, observe. Isso aqui é um prazo de favor. Essa dívida não está vencida. Essa aqui está no vencimento. Chega o João para Maria e fala assim, Maria, você me deve 3.000, mas eu te devo 1.000. Vamos abater uma dívida na outra? Aí a Maria vira e fala, não, João, não vou abater, porque a minha dívida com você não está vencida, ela só tem vencimento no dia 5 de 7. Eu não sou obrigada a te pagar. O legislador parou e pensou assim, ó, isso aí não está parecendo muito correto, muito justo. O João prorroga o prazo de vencimento para facilitar para Maria. E agora o João é impedido de compensar? Aí o legislador determinou a regra. Aí ele veio e falou assim, olha, prazos de favor não obstam a compensação. Quer dizer que para efeito de compensação, o prazo de favor não vai impedi-la, porque eles vão considerar para compensar
esse prazo inicial do dia 10/5. Então, aqui haverá compensação. O prazo de favor não pode ser trazido para impedir a compensação. Ok? Bom, na continuidade aqui, só fazendo uma observação, o artigo 3, porque nós somos até o artigo 375. E o artigo 374, ele foi revogado. Por que ele foi revogado? Porque quando da edição do Código, ele inseriu esse artigo dizendo que dívidas fiscais e parafiscais admitiam a compensação. Mas dívidas fiscais e parafiscais são da competência da matéria tributária, né? Do direito tributário pelo Código Tributário ou a legislação esparsa pertinente ao direito tributário. Então, o Código Civil não teria, né, como legislar sobre matéria tributária. Por essa razão, ele foi revogado, ok? Então, é isso. Vamos parar aqui um pouquinho. A gente continua posteriormente, tá bom? Obrigada, meus queridos.